Aleluia, glória a Deus. Você consagra a sua vida, querida, a sua família, os seus planos. Você pode fazer essa oração, levanta suas mãos, fala: Pai, muito obrigada, porque o Senhor é o meu Deus, o meu Pai. Eu sou tua, o Senhor me comprou por um alto preço e eu me consagro a ti, Senhor. Os meus planos, os meus talentos, a minha família, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Pai, nós consagramos a ti, Senhor, porque te amamos, porque o Senhor é digno. Nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode sentar? Aleluia. Quanta coisa boa a gente já ouviu até aqui, não é mesmo? Certamente o Senhor vai nos alcançar mais uma vez. Você está pronta para ser alcançada mais uma vez? Amém? Deixa eu só ajeitar o material que eu quero indicar aqui. Aleluia. Bom, o tema dessa ministração é: o óbvio não existe. Você pode falar comigo? O óbvio não existe. Como assim? Bom, a gente está vivendo um tempo que aquilo que parecia tão simples, tão óbvio, não é mais. Parece que a gente está tendo que explicar coisas que nunca precisaram ser explicadas. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a gente está tendo que explicar que Deus, Ele criou homem e mulher, macho e fêmea, e que nós temos características diferentes, papéis diferentes, e está tudo bem sobre isso. Você pode dizer mais uma vez comigo: o óbvio não existe. Eu sou mulher. Amém? Simples assim. O que mais que parece tão óbvio e a gente está tendo que explicar? O casamento é uma bênção. O casamento, ele não é um lugar da mulher ser reprimida, opressa, escravizada. O casamento é uma bênção. Aliás, lá em Eclesiastes, a gente vê o Senhor falando: olha, é melhor serem dois do que um, porque tem mais força no seu trabalho. Se um cair, o outro levanta. Se um tiver com frio, o outro pode aquecer. Um põe 1000 para correr, 2 põe 10.000 para correr. Ei, casamento é uma bênção. Amém? Aliás, eu queria explicar algo para vocês. Sabe por que o casamento, ele é também conhecido e chamado por matrimônio? Porque é o lugar de proteção para a mulher. É o lugar onde a mulher tem garantia que os seus filhos terão herança. É o lugar onde ela tem garantia que ela será protegida e provida. É por isso que é matre, protege a madre. Gente, isso é muito poderoso. Quem é casado aqui? Aí você pode dizer: eu estou no matrimônio. Isso é maravilhoso. Ah, mas Juliana, eu quero ficar solteira. Fique à vontade. Mas o casamento continua sendo uma bênção. Amém? Paulo disse: quer ficar solteira? Não peca. Tá certo. Mas é verdade também que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Certo? E o contrário disso também é verdade. Se não é bom que o homem esteja só, é bom que a mulher esteja só? Não altera o resultado. Não é verdade? O casamento é uma bênção. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem desvalorizar o casamento. Elas querem considerar o casamento um lugar de escravidão, de servidão, para a mulher deixar de servir a sua família e servir o Estado, ser produtiva, trabalhar feito uma doida e não ter para onde voltar. Eu vou ler algo para você. Eu ainda vou mostrar outras coisas que
são óbvias, mas não parecem. Olha aqui, esse livro é o livro do feminismo, Perversão e Superversão. Se você quiser, ele tem ali na nossa livraria. Olha o que diz aqui, a Simone de Beauvoir, no livro dela, Segundo o Sexo, ela diz assim: é para o seu bem que a mulher tem, é para o seu bem que a situação tem que ser alterada, de modo a proibir o casamento, como uma carreira para as mulheres. Porque o que estava acontecendo naquela época? Quando uma mulher, ela pensava, eu posso casar e eu posso ficar só na minha carreira. E elas decidiam casar. E aí olha o que ela diz: enquanto a família, o mito da família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sob opressão. Nenhuma mulher deveria ter autorização para ficar em casa e cuidar das crianças. A sociedade deveria ser totalmente diferente. As mulheres não deveriam ter essa opção. Precisamente porque, se tal escolha existir, demasiadas mulheres a seguirão. Isso é uma forma de forçar as mulheres numa direção certa. Sabe, a Bíblia já dizia que essa doidice ia acontecer. E por que o óbvio não existe? Porque coisas como eu estou falando aqui para você, que parecem tão óbvias, hoje a gente tem que falar e levantar essas verdades. Mas sabe, talvez nós não percebemos, mas nós fomos doutrinadas. Se você, principalmente esses últimos 30 anos, você não percebeu assim como eu. E tem coisas que foram colocadas na nossa cabeça que às vezes a gente pensa e parece um pensamento tão ingênuo. Quer ver outra coisa? Vou mostrar para vocês. Filhos não são um peso. Filhos não são um peso. Isso era óbvio, porque uma mulher, quando ela se casava, qual era o que ela mais esperava? Engravidar. Aliás, a geração anterior à minha não esperava anos para engravidar. Com 1, 2 anos já tinha filho. Não é verdade? Você olha mulheres que hoje estão numa maturidade, mas não tão, vamos dizer, uma maturidade, mas uma maturidade não tão elevada, e os filhos já estão criados. Quem está vivendo isso? É outra estação. A minha geração não vai viver isso. Isso não é um problema. A gente vai ter que se adaptar. Mas a gente não pode cair nessa mentira. Filhos não são um peso. Filhos não são um empecilho. Filhos não são um atraso. Sabe, a Bíblia também nos garante isso. Ela fala assim: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre não é peso, é galardão. Sabe, como eu disse para você, a gente foi doutrinado e nem percebeu. Em 2013, a gente estava no sofá da recepção. Com certeza, Suelen e Mama Jan não vão lembrar disso, mas a gente conversando. E eu disse assim: bom, tem tanta coisa para fazer. Eu não sei se eu quero ter filho agora. Aliás, eu sempre quis ter filhos, mas eu nem sei se eu quero mais. Tem tanto trabalho, tem tanta coisa para fazer. Dá para viajar para tantos lugares, fazer tantas reuniões. Mama Jan olhou nos meus olhos e falou assim: Juliana, o tempo de ter filhos passa. O trabalho sempre vai existir. Graças a Deus! E é verdade. O trabalho sempre vai existir. E aí eu voltei para casa com isso. Eu falei: é verdade. Que mentira de Satanás. Eu sempre quis ser mãe. Deus não está me pedindo isso. E meu pai e minha mãe tiveram 3 filhos. Produziram muito. Criaram a gente dentro da igreja. A gente servindo ao Senhor. E foi maravilhoso. Por que eu vou deixar de viver isso? E graças a Deus, ainda
passou um tempinho, mas chegou o Samuel, hoje estou esperando a Ana Júlia, e eles não me atrasam, querida. Eles são galardão para mim. Sabe, mamãezinhas, aliás tem a Raquel, está nos assistindo, acabou de ganhar o Levi, está com 1 mês e pouquinho. Por que ela não está aqui? Porque o Levi precisa dela, e ele vai crescer. Conferência, o ano que vem, Levi está com 1 ano, vai vir aqui, ficar no departamento infantil. Mas ela está fazendo aquilo que ela precisa fazer agora. Isso não é peso, isso não é atraso, isso não é empecilho, é entender o nosso papel. Que interessante, mas não era óbvio? O óbvio não existe mais. Nós precisamos levantar a verdade da palavra de Deus. E sabe, talvez você seja surpreendida assim como eu. De falar assim, por que eu estou pensando assim? Pensamentos do tipo, eu me basto, eu não preciso de homem. Eu posso carregar isso. Você pode. E ficar arrebentada, envelhecida, estressada, sobrecarregada. Me incomoda. Às vezes quando o Tiago fala para mim, não vai fazer isso agora. Calma. Fala, ai meu Deus, esse homem. Mas depois eu falo, graças a Deus eu tenho um homem para cuidar de mim. Quando chega aquele momento, eu falo, graças a Deus ele não me deixou ir, porque eu ia estar arrebentada. Eu ia dar conta, mas a custo de quê? Para provar o quê para quem? Que a gente dá conta e depois fica de cama, de tanto que botou força para fazer? Está na hora da gente ser equilibrada, gente. Amém. Você recebe isso de coração? Eu vou dizer, porque a gente foi doutrinada e não percebeu, a gente vai ter que julgar os nossos pensamentos. A gente vai ter que valorizar a geração que está na nossa frente. Sabe outra mentira que disseram para nós? Que os mais velhos são bestas. Não sabe das coisas. Mas a Bíblia disse, as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens. A quê? A serem bem casadas, a cuidarem da casa, a cuidarem dos seus filhos. Ouça sua mãe, ouça sua sogra. Ouça suas irmãs mais velhas em Cristo. Sabe, se não fosse minha sogra, eu não fazia metade do que eu faço. A gente pensa coisas diferentes? Com certeza. Às vezes ela tem que ceder, às vezes sou eu que tenho que ceder. Mas vale a pena. Amém? Mentiram pra gente. Mentiram. Mas está na hora da gente desvendar a verdade. Para nós e para as outras. Amém? Deixa eu mostrar algumas coisas aqui ainda para vocês. Ter uma casa para cuidar é um privilégio. Você não é escrava da sua casa, querida. Você é dona de casa. Parece, mentiram para mim e para você. Falaram que ser dona de casa era uma vergonha. Mas ser dona de casa é um privilégio. A Bíblia diz assim em Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a casa. A tola com as próprias mãos a derriba. Sabe uma coisa? Ser dona de casa é igual a ser mulher sábia. Tem mulheres que querem mostrar a sua sabedoria, né? Na forma de falar, na forma de ser desenrolada. Mas se a sua casa, querida, estiver derribada, é só maquiagem. Tá comigo? Queridas, é óbvio. Sabe, eu me lembro a gente criança, no Dia das Mães, a gente algumas vezes cantava essa música. Mamãe, 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 rainha querida do lar. E minha mãe se sentia honrada.
hoje, parece que se a gente ensaiar isso para as crianças, a gente está dizendo que as mulheres estão aprisionadas. Mas você que é dona de casa, levanta a mão comigo e fala: eu sou rainha do meu lar. A gente não precisa querer ser rainha fora de casa, investir roupa de marca, de ficar comprando coisa toda semana. A gente tem que ser rainha do lar, querido. Ter um lar para quando o nosso marido pensar: para onde eu vou? Ele fala: eu vou para casa. Tem uma mulher lá me esperando. Quando seus filhos falar: eu tenho uma mamãe que cuida de mim, que me protege, que me ensina, que me inspira. Amém. Sabe, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 1, Paulo já anunciava esse tempo que a gente está vivendo. Eu vou ler esse texto bem rapidinho para você. 2 Timóteo 3, 1. Sabem, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe o poder. Foge também desses. Eu descrevi o quê? Nossos dias. Nós estamos vivendo exatamente isso. As últimas horas dos últimos dias. Mas fica tranquila, graças a Deus, Jesus nos disse como a gente faz para viver esse tempo. Abre lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Um texto muito conhecido, mas eu vou ler com você. Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Queridas, nós somos sal. Nós colocamos tempero nas coisas, sabor às coisas. E nós também servimos para conservar coisas no lugar. O sal, né, antigamente, muito mais do que hoje, eu falo, quando eu penso nisso, eu só penso no bacalhau do Natal. Mas, antigamente as pessoas usavam o que para conservar a carne? Sal. Sal conserva. Eu e você estamos aqui para conservar coisas no lugar. E eu vou mostrar um pouquinho da doidice do tempo que a gente está vivendo. E para você ver como você é importante para colocar coisa no lugar. Para manter coisas no lugar. Esse mundo vai ficar mais doido? Vai. Mas enquanto eu e você estivermos aqui, o diabo faz, a gente desfaz. O diabo faz, a gente desfaz. O diabo faz, a gente desfaz. Aleluia! É para isso que nós estamos aqui. Amém? Eu queria que o pessoal me ajudasse com as imagens. Eu vou mostrar rapidinho. Vamos lá. Olha, na Crescer, crianças podem escolher com qual sexo se identificam na escola. Na Escócia. Com quantos anos? 4. E sem intervenção dos pais. Samuel tem 4 anos, o que ele entende sobre sexualidade? Nada, e precisa ser assim, ele é criança. Amém? Eu que digo para ele: Samuel, você é um menino lindo, você é um homem forte. Tá comigo? Pode passar. Celine Dion, ela lançou uma coleção de roupas infantis de gênero neutro. Eu não sei se vocês viram esse vídeo de lançamento. Ela entra no berçário, tá os bebês de azul, de rosa, e de repente ela faz um sinal e entra como uma mágica, e todas as crianças vestem preto, e você realmente olha para o bebê e não sabe mais se é menino ou menina. E uma fortuna está sendo investida nisso. Pode passar. Homem grávido, em Flower Power, na Semana de Moda de Londres, eles lançaram, lógico que fake essas imagens, mas o que eles queriam trazer para nós? A imagem do homem do futuro. Pode passar. Professor se desculpa ao dizer o óbvio: só mulheres engravidam.
na Califórnia. Pode passar. Nem o super-homem. Eu fiquei ofendida com isso. Eu gosto de super-heróis, sempre gostei. Eu falei, caramba, mexendo até no super-homem. O novo super-homem, o filho do Clark Kent. Bissexual. Nem o super-homem salvou hétero. Pode passar. 14 países proíbem a mulher por lei de fazer alguma coisa alguma coisa. Oi? O que eu disse? 14. Ok, muito obrigada. 104 países proíbem a mulher de fazer alguma coisa. O Brasil está nessa lista. Eu vou dizer a você, essa manhã, o que você é proibida de fazer no Brasil. Você está pronta? Segura na cadeira. Pode passar. De carregar no trabalho mais de 20 quilos. É só isso que você é proibida de fazer no Brasil. E de vez em quando, pode levantar 25. Mas você é proibida de ser diariamente obrigada a levantar mais de 20 quilos. Olha que absurdo. Pode passar. O controle da população não pode ser realizado por meios médicos, nem pelos quadros políticos, porque requer um trabalho de mudança da própria estrutura da sociedade, para que as mulheres não queiram ter mais filhos. Queridas, essa questão de legalidade do aborto, de falar de saúde da mulher, direito da mulher, meu corpo, minhas regras. Ei, mentiram para você. Atrás disso, existe um desejo maligno de controle da população, de revolução sexual. Sabe, na Rússia, na época de Stalin, foi liberado o aborto, de forma liberal mesmo. E virou uma loucura a sociedade, ao ponto de, em média, as mulheres fazerem cerca de 20 abortos. E Stalin, que era muito louco, não estava nem aí para a família, gente, sem princípio nenhum. Ele voltou atrás, botou regras, apesar ainda de ter uma legalização, e ainda fez pagar uma multa. Quem confundisse amor com paixão. Porque o pessoal estava vivendo uma libertinagem sexual tão grande que estava demais para ele. Ó, pode passar. A nova Cinderela, ela não quer ser mais princesa, ela quer ser empreendedora. Ela não quer achar um príncipe e construir uma família. Ela quer vender vestidos. Nós fomos doutrinadas de uma forma sutil. Nós não percebemos. Mas agora está na cara, gente. Pode passar. A príncipe Harry e Meghan Markle foram tidos como o casal de maior influência do mundo. Essa imagem, ela foi completamente construída, queridas. Ela foi construída para mostrar uma mulher empoderada, poderosa, determinada, uma mulher independente e um homem que precisa dela, atrás dela. Ela não é uma influência para mim. Tá comigo? Olha, Cida falou da leoa, eu estou com essa imagem da leoa faz um tempo. E eu vou dizer algo para você, eu não quero ser a leoa do gatinho. Eu quero ser a leoa do leão. Tá comigo? Sabe, eu pesquisei sobre características da leoa. Pode tirar. E, de fato, é muito interessante. Porque a leoa, ela é inteligente. Pode tirar a imagem, pessoal. Ela é inteligente. Ela é estratégica. Ela é boa de caça. E é interessante também que geralmente ela não caça sozinha. Vão pelo menos em 3. Cadê as amigas? Outra coisa que mentiram para você, a mulher é competitiva, não dá para confiar em mulher. Mentira, leoa precisa de leoa, querido.
Sabe por quê? Se a caça fugir, a outra vem e pega. Tá comigo? Outra coisa, leoa tem instinto materno. Uma ajuda a cuidar do filhote da outra. Amém? Não se ofende quando alguém chega para o seu filho e fala assim: ei, desce daí, é perigoso. Graças a Deus a gente tem leões para nos ajudar. Não vejo Samuel aprontando e não corrija ele não. Eu preciso de você. Tá comigo? A Ana Júlia ainda não apronta. E eu quero passar um vídeo para você mostrando as leoas em ação. Deus falou tanto comigo nesse vídeo que eu fico emocionada. Gente, a leoa vê o crocodilo, ela não tem medo não. Ela parte para cima. E o leão sabe a leoa que ele tem. Ele está ali atrás. Ele está de olho. Ele deixa ela fazer. Mas aí a afronta fica grande demais. E ele fala: com a minha leoa não. Isso protege a leoa dele. Isso protege as outras leoas. Isso protege os filhotes. Querida, não transforme o seu leão em gatinho. Quando o seu leão se levantar, deixa ele rugir. Quando ele falar não vai, fica com raiva, mas obedeça. Raiva dá e passa. Mas você está sendo protegida. E você, às vezes você vai ver, mas tem livramento que, graças a Deus, a gente nunca vai saber. Mas aconteceu. Amém, querida? Você está pronta para ser voz da verdade? Você está pronta para dizer o óbvio não existe? Então diga mais uma vez comigo: o óbvio não existe. Fica de pé. Você pode se consagrar ao Senhor mais uma vez e dizer: Senhor, eu sou uma leoa, mas eu sou uma leoa obediente. Eu sou uma leoa que sabe o seu papel. Oh Pai, nos ajuda, Senhor. Pai, o Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Nós clamamos por sabedoria essa manhã. Nós clamamos, Pai, para que as vendas caiam dos nossos olhos, para que nós possamos julgar os nossos pensamentos baseados na palavra, para que nós possamos julgar as notícias de acordo com a sua palavra, para que nós possamos salgar, conservar coisas no lugar e desfazer as obras do diabo. Oh Pai, obrigada por mulheres conscientes da sua identidade. Talvez você esteja pensando aí: mas Juliana, você não conhece meu leão. Meu leão é difícil de lidar, Juliana. Eu vou te dizer uma coisa: faça o seu papel. Bote os seus joelhos no chão e você vai ver transformação na sua casa. A palavra de Deus não falha. A Bíblia diz que a mulher em silêncio ela ganha. Meu amigo, que influência é essa que a gente não precisa falar e a gente ganha? Eu oro, queridos, por consciência da nossa identidade em Deus.
e que a gente seja voz e coluna da verdade. Os nossos filhos não se perderão. Nós não teremos mini feministas em casa. Nós não teremos meninos frouxos em casa. Amém. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Obrigada, Pai. Aleluia. Você está pronta? Então dá um rugido comigo, mas Amém. Eu vou indicar alguns livros aqui para você. Eu acho que toda mulher devia de fato ler esse livro. Então eu indico ele de novo, do feminismo. Esse é um livro muito legal, Como Flechas, da Kelly e do Luciano Subirá. Muito bom. E esse livro, quem aqui tem algum papel de liderança dentro da igreja? Levanta a mão. Meninas, comprem esse livro. Leia junto com a sua equipe. Trabalhe. Nós estamos no último dia e não dá para dormir. Tem gente que pensa assim: o mundo vai acabar mesmo, tá nos últimos dias mesmo. Mas no último momento, querida, é hora de dar o pique. Amém? O Senhor é a tua força, querida. O Senhor nos dá graça e sabedoria. Nós não estamos sozinhas. E é por isso que seremos bem-sucedidas. Amém? Sejam abençoadas na prática da palavra.